Bom dia! Para você que ama o Espírito Santo, para você que ama Jesus, para você que tem prazer em entregar a sua vida nas mãos dele, hoje é mais uma vez um dia de vitória. Você vai ao médico hoje fazer alguns exames e, para sua surpresa e a surpresa do médico, nenhum vírus vai estar no seu corpo. Nenhum câncer vai estar mais aí. Jesus manda dizer que hoje é dia de cura, dia de libertação. Ele mesmo visita você e ele faz o impossível acontecer na sua vida. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Marcos capítulo 8, versículo 27 em diante, diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas dos homens. Eu vejo fatos importantíssimos para o crescimento espiritual de uma pessoa, independente da sua religião, dentro desta palavra. A primeira coisa que eu vejo é: Jesus vai fazer um teste entre os discípulos. Quando ele entra em Cesareia de Filipe, que é um lugar que nós iremos em breve, ele olha para os seus discípulos e pergunta: Quem os homens falam que eu sou? Por que Jesus falou essa pergunta? Porque Jesus queria saber se os discípulos tinham sido influenciados pelo que ouviam as pessoas dizer ou não. Muitas vezes, nós não conseguimos criar opinião própria sobre algo ou alguém, porque escutamos tantas coisas que nos levam a pensar exatamente como os outros pensam. E Jesus queria que os discípulos tivessem opinião própria. Então eles começam a responder: Mestre, algumas pessoas dizem que o Senhor é João Batista, outras dizem que o Senhor é Elias. E o Senhor olha para eles e os questiona: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mas é incrível porque Jesus já conhecia o coração de cada um dos discípulos. Jesus sabia exatamente a resposta, mas Jesus queria ouvir qual era a influência que os discípulos carregavam naquela hora. Se era a influência do Espírito Santo ou a influência dos homens. Muitas vezes, nós conhecemos alguém, andamos com essa pessoa, comemos com essa pessoa, mas alguém chega por trás e nos influencia a pensar algo diferente dessa pessoa. Em alguns momentos, a nossa mente é tão fraca que nos deixamos levar. Pedro é o único que vai responder quando Jesus pergunta: Mestre, tu és o Cristo. E aí algo me chama a atenção. Quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Jesus automaticamente vai olhar para ele e vai dizer: Pedro e os demais discípulos, não contem isso para ninguém. Se Jesus não queria que fosse contado, por que ele perguntou? Ele só estava testando. Ele só queria saber qual era a visão dos discípulos a respeito dele. Então ele vai dizer: é necessário que eu padeça, que eu morra, que eu passe por tudo isso. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
Pedro, achando que agora era o cara, né? O ego deve ter subido para o coração de Pedro, porque ele foi o único a responder. Pedro olha para Jesus e diz assim: Mas Jesus, você não precisa passar por isso. Por que o Senhor vai morrer, Jesus? Desiste disso, esse povo não merece isso. Muitas vezes, pessoas cristãs e não cristãs, mas eu quero me referir essa manhã às que estão dentro da igreja, vivem com uma Bíblia na mão, vivem de culto em culto, como Pedro estava em todas as ministrações de Jesus. Mas Pedro não entendia uma grama do que Jesus falava. E a pergunta é: pode um cristão ser possuído ou usado pelo diabo? E a resposta é sim. A gente vê aqui que Pedro, por um momento, ele estava no seu estado normal quando ele diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas imediatamente, quando Pedro fala isso, o coração dele se enche de ego. Então Satanás encontra uma brecha e fala no ouvido de Pedro. Convence a ele a não fazer isso, porque Satanás sabia que este seria o preço pago pela humanidade. Então Pedro começa a querer convencer Jesus de que ele não deveria morrer pelo povo. E aí outra coisa me chama a atenção. Versículo 33 vai dizer que Jesus vira e olha para todos os seus discípulos. Jesus não chamou Pedro em particular. Jesus não chamou Pedro embaixo da mesa ou esperou algum tempo para chamar a atenção de Pedro. Na presença de todos, Jesus olha para Pedro e diz: Afasta-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas somente a dos homens. Ou seja, Satanás naquele momento se apossou de Pedro. Quantos crentes, quantos cristãos, quantas pessoas que se dizem tão santas que são possuídas pelo diabo em alguns momentos e não percebem. Quer que eu dê algum exemplo? Quando você fala mal do seu irmão, você acha que é o Espírito Santo que está te usando? Será que o Espírito Santo, ele habita em lugar onde há sujeira? Será que a pessoa que é fofoqueira, é maledicência, a pessoa que é grosseira, a pessoa que fala mal, que é maldosa, será que o Espírito Santo pode realmente usar uma pessoa dessa? Será que o Espírito Santo usa alguém que está em fornicação, em adultério, prostituição, homossexualismo? Será que o Espírito Santo usa uma pessoa dessa? A Bíblia diz, Paulo vai dizer o seguinte: provem os espíritos. Analisem as profecias. Está cheio de gente confusa porque acredita em tudo que escuta. E quanto mais escuta, mais quer escutar. Mas nós vemos aqui o exemplo de Pedro e foi sobre ele que Jesus disse: sobre esta pedra, porque Pedro era duro, edificarei a minha igreja. Pedro tinha vários defeitos, mas por alguns momentos ele deixou o inimigo entrar no coração dele. Depois Pedro se corrige, Deus faz uma grande obra, mas primeiro Pedro passou por vários efeitos, processos de libertação. Além disso aqui, Pedro nega Jesus por 3 vezes quando Jesus é preso. Quantos erros Pedro cometeu, mas ele se arrependeu e cumpriu o chamado do Senhor. E você que me escuta, também comete erros, né? Nós cometemos. Mas o segredo é: você já se arrependeu? Já mudou os seus caminhos? Você quer mudar a sua história? Jesus hoje diz para você: não dê brechas ao inimigo. Você sabe muito bem que o que defama, o que calunia, o que acusa, o que mente, o que rouba, o que mata, não vem de mim. Então, filho, você tem uma escolha. Ou você deixa o Espírito Santo te usar, ou o meu adversário usará a tua vida. De que lado você quer estar quando eu voltar? Diz o Senhor. O tema dessa mensagem é a confissão de Pedro. Pedro confessa que Jesus é Salvador e, ao mesmo tempo, Pedro tenta impedir Jesus do seu chamado. E quantos estão pregando a palavra, mas tentando impedir
outras pessoas de cumprirem seu chamado. Olha, Jesus não te chamou para ser covarde. Deixa os Pedro de lado. Deixa quem quiser falar de lado. Abra a tua boca e faz a minha obra, é a ordem que o Senhor te dá essa manhã. Eu estou contigo. Com a bênção dos homens ou sem a bênção dos homens, você vai viver e vai prosperar. Basta que você creia em mim. Acredite, eu vim para salvar a tua vida. Eu não te deixarei, não te abandonarei, mas em todo tempo eu cuidarei de ti. Pai, toma a tua igreja em tuas mãos. Toma o Brasil nas tuas mãos. Visita cada pessoa que ora comigo agora. Que elas possam receber a tua presença, o teu favor e a tua misericórdia. Deus, entregamos tudo nas tuas mãos. Livra-nos do mal. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. No primeiro dia de abril, eu vou começar com você uma campanha, descendo a casa do oleiro. Você vai poder começar dia 1º de abril essa campanha comigo. Servirá para que Deus tire de nós os defeitos, tire de nós a sujeira, faça de nós um vaso novo. E somente os corajosos estarão dispostos a fazer essa campanha comigo, porque vai mudar a tua vida. Dia 1º de abril, campanha Descendo a Casa do Oleiro, aqui no nosso canal do YouTube. E amanhã, não esqueça, eu espero você 19 horas no Buffet Iano. Eu, juntamente com Juninho Black e vários convidados, estaremos ali orando pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.